Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Está em cartaz nas salas de cinema do Brasil o tão esperado filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, do diretor Wagner de Assis, que já nos presenteou com Nosso Lar 1 e também o filme Allan Kardec. Você já foi assistir Nosso Lar 2? Se não foi, corra para um cinema perto de você e confira. Não só para se encantar com a mensagem do filme, mas também para ajudar a valorizar o esforço de toda a equipe que realizou o projeto em um momento da história planetária que nós tanto precisamos de mensagens amorosas, construtivas e esclarecedoras. Nós vamos falar sobre esse filme no programa de hoje e muito mais. E se você gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, é o Caibar Schutel. Curta esse vídeo e também compartilhe o link com os amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. O filme Nosso Lar 2, baseado na obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, alcançou a impressionante marca recorde de 60 mil ingressos vendidos, desde o dia 11 de janeiro até o dia 25, quando ele entrou de fato em cartaz. E essa foi, portanto, uma das melhores pré-vendas da história do cinema brasileiro. E no seu primeiro dia em cartaz, o longa-metragem estava em um total de 927 salas de cinema ao redor do país, e ficou sendo, assim, o maior lançamento de filme nacional desde o início da pandemia. E em termos de bilheteria, ele alcançou o maior início entre os lançamentos nacionais desde 2019. Vejam os números. Ele abriu com 553 mil espectadores e 12 milhões de reais de renda, segundo dados estimados do
Filme B-Box Office Brasil, que é um banco de dados sobre o mercado de cinema no Brasil, que é atualizado a cada dia com rankings, com resultados que podem ser pesquisados por filme, por cinemas, por salas, etc. Nosso Lar é o maior público de abertura de um filme brasileiro desde Minha Mãe é uma Peça 3, que foi lançado em 2019. E tem mais. Entre todos os filmes, incluindo nacionais e estrangeiros, foi a maior abertura desde outubro de 2023, quando tivemos a estreia do filme Five Nights at Freddy's, que teve 660 mil. Nosso Lar 2, como dissemos, teve 553 mil. Diante desse sucesso todo, vamos falar agora do próprio filme. Nós podemos imaginar que essa incrível marca se deve ao fato de que as pessoas estão querendo e até mesmo necessitando de algo que as fortaleça, que mostre que a vida verdadeira vai muito além da matéria, algo que as console, que as ampare diante dos desafios da vida. Nós queremos crer, queremos acreditar no bem, queremos acreditar que nunca estamos sós e que temos sempre o amparo espiritual. E o longa-metragem nos mostra justamente isso. Apesar de ser um filme que funciona melhor para aqueles que já conhecem a doutrina espírita e que, portanto, já podem até ter lido o livro que deu origem ao roteiro, que é o segundo da coleção André Luiz, esse filme pode também abrir portas para pessoas que queiram iniciar a sua jornada pessoal dentro da doutrina espírita, de buscar entendimento das leis que regem a nossa vida espiritual. O roteiro conta a jornada de André Luiz e do seu amigo Vicente com o benfeitor Aniceto. E eles passam então a acompanhar as dificuldades de 3 amigos que haviam se comprometido ainda no plano espiritual, antes de encarnarem, e eles deveriam realizar algo muito importante quando estivessem encarnados. Mas nós vamos percebendo que eles estavam se deixando levar, cometendo vários erros, fugindo de determinadas responsabilidades que eles haviam se comprometido antes, e com isso eles estavam também comprometendo o resultado. É exatamente assim que acontece com cada um de nós quando nós reencarnamos. Nós temos um planejamento cuidadosamente feito, que é estabelecido para o nosso próprio bem, para podermos avançar, corrigir desacertos do passado, evoluir, aperfeiçoar o nosso espírito eterno, sempre de acordo com as nossas próprias possibilidades. Estamos também sempre acompanhados pelos nossos benfeitores espirituais. Mas, como temos o nosso livre-arbítrio, podemos tropeçar pelo caminho. Diante disso, o filme de Wagner de Assis serve também como um alerta, uma reflexão necessária sobre o que nós estamos fazendo do tempo que nos foi concedido aqui no plano material. Será que nós estamos fazendo realmente o nosso melhor? Ou estamos desperdiçando as oportunidades de realizar aquilo que precisamos? Nós podemos ter a certeza de que estamos sempre acompanhados dos nossos benfeitores que torcem por nós, buscam nos orientar. Mas será que nós temos buscado mais a sintonia amorosa deles ou nós temos nos deixado levar pelas nossas próprias más tendências que ainda trazemos dentro de nós mesmos? Enfim, como é bom podermos ir ao cinema para assistir um filme que faz com que todos nós pensemos em todas essas questões tão sérias. Num mar de produções cinematográficas que falam, na maioria do tempo, sobre violência, medo, dinheiro, é importante nós celebrarmos o sucesso de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Que venham cada vez mais filmes que nos ensinem sobre os valores imperecíveis do espírito, sobre o amor e sobre a fé.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, o que me inspirou, no tema de hoje foi uma lição que eu li no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e de autoria do nosso querido mentor Emmanuel. De imediato me chamou a atenção o título bem sugestivo, que é o seguinte: A Cortina do Eu. É bem sugestivo mesmo, né? Porque imaginem-se por trás de uma cortina. Na verdade, ela encobre, ela nos encobre, não deixando transparecer a nossa verdadeira imagem, refletindo, às vezes, somente o nosso vulto. O autor se refere a uma postura bastante comum que a maioria de nós tem, em maior ou menor grau, mas que neutraliza o nosso esforço de reforma íntima. Chamemos de personalismo. Emmanuel nos recomenda observar qual é a nossa porcentagem de capricho individual, pois perceberemos que ela é enorme. Ele também nos lembra que a antiga, lembram-se, a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Mesmo quando nos escondemos por detrás de uma postura simuladamente despretensiosa em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Não é fácil perceber esta condição em nós mesmos, mas se não aprofundarmos o nosso autoconhecimento, como saberemos se de fato estamos mudando para melhor? Então vamos lá. Analisem comigo se caso alguma vez não nos decepcionamos com alguém, que nós estimamos e às vezes até amávamos, pelo motivo, por qual motivo? Horas, porque antes essa pessoa tão concordata com tudo que nós falávamos, que nós pensávamos, decidíamos, ela era super concordata e de repente, de um dia para outro, passou a se opor ao nosso modo de ser, pensar e agir. E esse fato fez com que a relação esfriasse. E hoje, quando nós nos encontramos, já não é a mesma coisa quando estamos juntos. Outra situação, que talvez alguns de nós já vivenciou, se puxarmos ali pela memória. Aliás, eu acho que esta é ainda mais fácil, de alguém se lembrar. Pensar em quantas vezes, durante um trabalho em equipe, quer seja na profissão, na escola, na faculdade, ou até numa atividade voluntária, quando tudo ia bem, porque afinal de contas, nós estávamos no comando, com as nossas ideias, com a nossa metodologia, que eram aceitas pelo grupo. Até o momento em que os outros trouxeram novas sugestões e formas diferentes de realizar o trabalho. Então, mesmo sem perceber, nós esmorecemos, perdemos o interesse na empreitada, jogamos a toalha porque não estávamos mais em evidência. E não para aí, as ocasiões em que deixamos o nosso ego vaidoso transpor as oportunidades de evolução. Já perceberam que quando estamos numa posição superior, nós doamos com satisfação ao irmão necessitado. E não raro nos sentimos realmente bons e caridosos
principalmente quando somos exaltados nas qualidades de benevolência. Entretanto, é comum não demonstrarmos a mesma boa vontade com alguém mais abastado que nós. Às vezes, economizamos até um simples sorriso de gentileza. Eis aí mais uma vez, né? Eis aí, né? Mais uma vez, a imposição do nosso ego, né? Que sempre fala mais alto, abafando todo o nosso esforço na caminhada evolutiva. Se desta autoanálise nos apercebermos de tais comportamentos, nós não devemos desistir de processar, né, o contrário em nós, essa mudança interior. Vencido o primeiro passo, que é a autoanálise, busquemos no nosso ciclo, né, o nosso modelo, no modelo que nós temos maior. E quem é esse modelo? Busquemos nos inspirar em Jesus, né? Para tratarmos do nosso ego, de modo a dar espaço para o nosso verdadeiro eu, concebido com base na imagem e semelhança do Pai misericordioso. Vamos meditar sobre esta lição de humildade. Em nenhum momento Jesus se colocou em primeiro lugar, em primeiro plano. Seu olhar se mantinha com a mesma compassividade, tanto para com o rico quanto para com o pobre. Para ele, todos mereciam o seu respeito, merecia ser ouvido e considerado. Ele, por sua vez, era e sempre será o maior, desprovido totalmente de ego. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para a reflexão do tema Educação, que consta no livro Pensamento e Vida, onde o Espírito Emmanuel, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 5, convida-nos a refletirmos sobre a educação, dizendo: disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz da evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo, da escola religiosa, a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia,
temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que é arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. E continua Emmanuel: repetimos que a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que a mente humana retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável que se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a qual nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir, brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. E o Espírito Emmanuel conclui: mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, que é capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Amigas e amigos, Emmanuel somente reforça as instruções dos espíritos da codificação espírita, que nos ensinaram que, sem instrução, não há elevação moral, intelectual e espiritual. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração, para que todos nós consigamos ampliar nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol dos irmãos que estão à nossa volta. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui, e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e ajude a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.